Salve, salve pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Gregório e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre North Bridge e South Bridge, também um pouquinho de FSB. Então, pegue sua xícara de café e venha comigo. Então, o que são essas tais bridges, tá? Então a gente tem a ponte norte e a ponte sul, a North Bridge e a South Bridge. Então são dois chips essenciais na arquitetura de chipset lógico da placa-mãe de um computador. Tá certo? Da motherboard. E aí, a South Bridge é exatamente a nossa ponte sul. Eu vou começar por ela porque ela é mais simples e ela faz menos coisas na teoria. Ela faz muita coisa, mas ela é menos exigida, digamos assim. Então a South Bridge era um chipset Intel, principalmente, tá? Foi lançado pela Intel, que gerenciava as formas básicas de I/O da sua placa-mãe. Ou seja, USB, serial, USB é um serial, eu sei, mas o outro serial, IDE, áudio, BIOS, PCI, principalmente os PCIs de baixa velocidade, como PCI X, PATA, Ethernet, Wi-Fi e também RAID, tá? Também NVMe em alguns casos, então também tem outros como FireWire, Thunderbolt já é mais moderno, acredito que não, mas FireWire sim, principalmente. Então a ponte sul não está relacionada diretamente ao processador, ela não está conectada diretamente ao processador. Guarda isso, isso é muito importante. E nós temos então a nossa North Bridge, a ponte norte, essa sim ela é mais exigida. Então a North Bridge é um controlador, tá? Um chip controlador que faz a ponte entre a CPU, a memória RAM e a PCI Express. Então olha só, ali a gente está trabalhando com altíssimas velocidades. Então é um chip mais exigido, está conectado diretamente à CPU e à South Bridge. Tá? Então guarda isso também, é importante, porque a North Bridge sim ela está conectada diretamente à CPU, enquanto a South Bridge está conectada à North Bridge. Tá? E aqui a gente tem um desenho ilustrativo que ele é bem interessante. Lá no topo a gente tem a CPU, e mais abaixo a gente tem a South Bridge, e no centro a gente tem a North Bridge. Tá? Se a gente pegar os principais, eles estão conectados. E a gente tem então o PCI Express, a RAM e todos os outros componentes, como o PCI de baixa latência, que é o caso do PCI X, né, que nem se usa mais. Mas em alguns casos, por exemplo, você vai usar um mSATA, um Wi-Fi, que também estão conectados a PCI e tem um tempo de resposta menor e uma largura de banda menor também, que a gente chama aí de, digamos, PCI de baixa velocidade. A gente também tem o USB, o ISA, IDE, BIOS também ela faz acesso, por exemplo, a CMOS, a South Bridge também faz essa conexão aí pra gente. Então, todas elas estão conectadas à South Bridge, tá? Esse aqui é o desenho mais básico que a gente tem. E se a gente avança um pouco, a gente tem aqui um desenho um pouco mais ilustrado, onde a gente tem a South Bridge, o PCI Bus, que é o barramento da PCI, e aí a gente tem uma diferença bem clara aqui entre o barramento da PCI e o barramento da PCI Express. Porque o PCI Express, gente, é muito mais rápido do que o PCI. O PCI é bem lento, a maioria das placas hoje não trazem barramentos PCI mais, tá? A gente tem apenas o PCI Express, e ele já está ligado diretamente ao processador, tá bom? E aí tem outra coisa que é bem legal aqui de destaque, é exatamente a Ethernet também ligado à South Bridge, tá? Então a Ethernet também era uma responsabilidade da South Bridge. E aqui a gente tem um ainda mais complexo um pouquinho, que tem uns termos um pouco mais interessantes, por exemplo, Audio Codec, CMOS Memory, Ethernet, USB, SATA, PATA, todos são conectados ali na South Bridge, enquanto a North Bridge deixa bem claro que ela está ali conectada ao PCI Express e também ao MAGP, por exemplo, que seria uma placa de vídeo, tá? E também ao barramento de memória. Aí aqui já é um pouco mais complexozinho. E lá embaixo a gente tem ainda a parte do Super I/O, que seria o controlador de entrada e saída de algumas outras coisas, como por exemplo o Serial Port e Parallel Port e Flop Disk e por aí vai. Aqueles seriam os I/Os terciários quase, tá? Tipo, seriam I/Os ainda mais lentos, que tem menos acesso, como o Flop Disk, né? Que é o disquete. Quem já viu aqui antes essa plaquinha? Ai. Essa placa aqui ela é muito boa pra gente demonstrar a North Bridge, olha, porque ela tem aqui a South Bridge, ó. Aqui, ó, pera aí, opa. South Bridge aqui, tá certo? E aqui, olha isso aqui. Isso aqui é um cooler. Olha, cara, olha o tamanho disso aqui. Essa aqui é a North Bridge. Não é brincadeira, ele é um chip poderosíssimo, é um chip que esquenta bastante e tem uma frequência bem alta até. Ele é realmente um controlador parrudo, não é um controlador qualquer, não é igual, é quase um processadorzinho, tá? Ele faz toda essa comunicação entre esses dois processadores, e a memória e a PCI Express, e destaque para a quantidade de PCI Express que tem essa placa-mãe aqui. A gente tem aqui as memórias, né? Ó, tem 8 slots aqui,
E aqui a gente tem 5 PCI Express e um PCI. Esse PCI muito provavelmente está ligado a South Bridge aqui em cima. É porque fica invertido, gente, é complicado de apontar. E aí, realmente, vocês percebem que a North Bridge não é brincadeira. Ele é um chip poderoso e que faz algumas tarefas bem interessantes e bem mais complexas, tá? Então ele tem uma velocidade rápida, inclusive ele está fazendo controle da memória RAM, que tem altíssima frequência. Então, esse aqui é o legal, é bacana pra caramba a gente dar uma olhada aí de perto, né? Pegando mesmo para ver a North Bridge e a South Bridge. De volta aos nossos slides, vamos falar um pouco mais da North Bridge aqui. Ela pode ter outros nomes interessantes, como Memory Controller Hub, ou seja, o hub de controlador de memória, tá? Ou MCH. E se a gente for olhar também, ele poderia ser chamado de GMCH. Por quê? Porque muitas vezes a North Bridge, como eu disse, ela é bem parruda, poderia vir com uma placa de vídeo integrada, tá? Isso é bem interessante. E outro detalhe é que a North Bridge também, ela poderia operar com alguns tipos diferentes de memória RAM, por exemplo, DDR3 e DDR2. E a gente viu isso acontecendo várias vezes, porque muitas vezes, digamos assim, teve um tempo gradativo para migrar de um tipo de memória para outro, como é o caso, por exemplo, do LGA 775, que chegou ali bem no meio ali da memória RAM DDR2 e DDR3 ali, e assim, teve esse processo de migração até que veio a DDR3. Então, a controladora, ela tanto suportava DDR2 quanto DDR3, tá certo? E aqui tem uma coisa muito interessante sobre o overclock do processador em relação à North Bridge. Por quê? Antigamente, a frequência da North Bridge ditava a frequência do processador base, tá? E também é a frequência da North Bridge que limitava a CPU em sua frequência, tá certo? Então você não podia aumentar demais a frequência do processador, porque senão você ia aquecer demais a North Bridge. Vocês viram o cooler daquele negócio, era realmente um negócio que esquentava muito, tá? Então havia essa necessidade aí de fazer esse controle. Então infelizmente a North Bridge barrava um pouco os clocks da CPUs. Então é por isso que os processadores muito antigos, por exemplo, não chegavam aos seus 5 GHz como a gente vê chegando hoje em dia. Tá? E aqui tem um cara muito legal, um programinha muito bacana que só quem é raiz pra caramba que usou, que é o 7FSB. O 7FSB é responsável por aumentar a frequência do frontside bus, que é exatamente o barramento ali da North Bridge, da South Bridge da CPU. Então se aumentava ele, automaticamente se aumentava a frequência do processador, porque o processador era limitado pela base na North Bridge, né? Então, muito interessante ter esse programinha aí, quem usou aí, deixa nos comentários, que é realmente programinha raiz aí, só realmente os guerreiros aí do overclock que usaram. E a gente tem então o fim dessas bridges, tá? Hoje em dia a gente geralmente tem uma South Bridge ainda, mas cada vez mais essas funções estão sendo colocadas nas CPUs devido à demanda por System on Chips, tá? Isso está acontecendo com muita frequência, a gente tem cada vez mais demanda de System on Chips, principalmente por causa dos notebooks e também dos móveis, né? Dos outros móveis, né? Então, o que acontece? No Sand Bridges, já não existe basicamente uma North Bridge como a gente viu ali naquele caso anterior, no LGA 771, tá? Porque as funções da North Bridge já estariam todas dentro da CPU. Isso também lá nas APUs AMD, tá? Nos FX vocês vão ver que não, mas no Sand Bridge e nas APUs AMD já tinham toda a parte da North Bridge colocada dentro da CPU. Então, o que acontece é que, assim, hoje em dia a gente fala de CPU, as pessoas falam muito de processador. Espera só um momento. Muitas vezes as pessoas dizem que isso aqui é a CPU, tá? Na prática, essa aqui é uma CPU mesmo, porque esse aqui é de um LGA 771. Mas a gente tem tanta coisa aqui dentro desse pacote hoje em dia, que você não tem mais só a central tipo, de processamento dentro dela. Você tem processamento de um monte de coisa. Você tem FPU, você vai ter algumas outras DPUs para processamento de dados de algum tipo, você vai ter aí alguns controles de memória, então você vai ter vários controladores, além de sensores. Então isso aqui é o que a gente chama de um pacote, um packet. Isso aqui tem tudo aqui dentro, tá? Tem muito mais do que uma CPU, tá certo? Então é complicado de explicar isso, mas isso aqui não é só a CPU. Você pode chamar de CPU porque é a central de processamento central, tá tudo aqui dentro, mas tem mais coisas aqui dentro, tem mais do que apenas a CPU. Para deixar ainda mais claro o que significa CPU nesse contexto, eu estou considerando que CPU é exatamente o componente que contém uma ALU, uma unidade de controle, um banco de registradores e um cache L1. Ele pode ter cache L2, cache L3, mas não vem ao caso, vamos considerar isso como uma CPU. Então é mais preciso e menos confuso a gente descrever então uma CPU como uma unidade de processamento, enquanto cada processador que está dentro da CPU é um núcleo de processamento, ou um core,
tá? Então a gente faz só fazendo esse destaque aí para poder ajudar e facilitar a vida de vocês. Porque quando eu falo que aquilo não exatamente é uma CPU, pois contém uma CPU, não necessariamente as pessoas rotulam como sendo outra coisa. Na verdade, a gente chama aquilo ali muitas vezes de processador mesmo, tá certo? Então fica só esse detalhe aí, porque muitas vezes essas palavras são usadas de forma alternada, não faz muita diferença na prática, porque a gente sabe o que a gente está referindo, mas se você quiser ir um pouco mais profundamente e ver que tem muitas unidades dentro de um processador, ou melhor, dentro do pacote, a gente faz essa diferenciação, beleza? Esse aqui já não é tanto só uma CPU como era antigamente. Que antigamente a gente tinha até a FPU por fora, né? Você tinha a CPU, fazia o processamento central, mais uma FPU como coprocessador, por exemplo. Então, hoje em dia, esses caras aqui carregam até GPUs, no caso das APUs aí da AMD. Então, isso aqui é um pacote, um package, e dentro dele tem um monte de coisa, além da CPU, tá certo? Bom, é isso. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like, de deixar o joinha aí embaixo, né? O dedão, ativar o sininho aí, não sei porquê, mas tem que ativar o sininho também para você receber notificações de novos vídeos. E, é claro, se inscreva no canal e compartilhe com seu melhor amigo. Isso é uma boa dica, hein? Compartilhe com alguém. Porque esse mundo do hardware é um pouco solitário, às vezes poucas pessoas gostam de arquitetura de hardware, mas tá aí. Então, nos vemos no próximo vídeo e até a próxima.